Oi gente, nesse vídeo eu decidi falar sobre uma duologia que eu gosto muito e eu acredito que todo mundo deveria dar uma chance. Eu vou falar de uma duologia que eu li esse ano e eu fiquei completamente apaixonada. Primeiro, que eu amo a escrita dessa autora, e segundo, é uma duologia que vale muito a pena dar uma chance. Eu estou falando de Landon e Shay, da Brittany Cherry. Esse aqui é o volume 1 e esse aqui é o volume 2, ambos foram lançados agora em 2024. E nessa história a gente conhece Landon, que sempre foi um cara muito popular no colégio. Ele vem de uma família bastante abastada, dá as melhores festas e todos acreditam que ele tem um mundo aos seus pés. Mas o que ninguém sabe é que por trás de toda essa fachada existe muita dor e sofrimento. Por outro lado, a gente conhece a Shay, que é uma personagem gentil, simpática, que consegue conquistar o coração de todos em sua volta, exceto de Landon. E ela é considerada a princesinha do colégio, aquela que tem a vida perfeita e não tem nenhum problema com o qual se preocupar. E o que ele não sabe, assim como ninguém sabe também, é que ela enfrenta os seus próprios dilemas em sua própria casa. Só que aí as coisas mudam quando acontece uma festa e Landon e Shay vão embarcar em uma aposta. O primeiro que fizer o outro se apaixonar primeiro ganha esse jogo. E como duas pessoas que não se suportam vão conseguir fazer algo tão grandioso. E é a partir desse ato que tudo começa a acontecer na vida desses dois personagens e cada um irá começar a conhecer mais sobre o outro além do que eles gostariam de mostrar para o mundo. E sabe o que mais me encanta na escrita da Brittany Cherry? É o jeito que ela consegue trazer o Enemies to Lovers de uma maneira super singela, mas ainda assim explorar cada camada dos personagens, mostrando suas vulnerabilidades e dilemas enfrentados no dia a dia. E apesar de toda a trama começar por conta de uma aposta entre dois inimigos, o livro segue de uma maneira bem diferente. A autora, ela explora perfeitamente bem tudo o que precisamos saber de cada personagem, nos fazendo criar uma conexão incrível, proporcionando uma avalanche de emoções. O livro, ele é narrado no ponto de vista de Landon e da Shay, e isso faz com que a gente entenda perfeitamente bem seus conflitos, seus dilemas e todas as situações obscuras que eles estão lutando em suas vidas. Landon é aquele personagem que tem muitas camadas. Ele tenta fazer o possível para agradar a todos, mas acabou se deixando em segundo plano. Ele está sofrendo pela perda de uma pessoa, está lidando com a tristeza, e essa aposta para ele foi como uma luz no fim do túnel. Já a Shay, ela é aquela personagem que ela lida com situações conflitantes de sua família, e apesar do que pensam sobre ela, o casamento de seus pais tem problemas há anos. Mas o maior problema está em seu pai, que sempre prometeu melhorar, ser uma pessoa melhor e sempre mentiu com relação a isso. Então, para ela, essa aposta também é uma distração bem importante. E mesmo com todas essas diferenças entre eles, ainda assim é perceptível como eles têm algo em comum. Duas pessoas que estão enfrentando muitas coisas em suas vidas, mas que disfarçam muito bem, e só para quem olha de verdade para eles que consegue entender toda a névoa que eles carregam. Então, essa é uma história que vai mostrar que nós temos inúmeras camadas e sempre enfrentamos algo e que não compartilhamos com o mundo, que muitas vezes precisamos procurar ajuda para lidar com algumas situações de nossas vidas e temos que estar dispostos a lutar diariamente por aquilo que acreditamos e pelas pessoas que amamos. E o final dessa obra é realmente um gancho perfeito para o próximo livro, porque tudo aqui desenrola de uma maneira onde conseguimos compreender perfeitamente a vida de cada um deles e por tudo que eles estavam passando. Nessa segunda obra a gente consegue explorar algumas coisas um pouquinho além depois desse final tão impactante. E a partir desse ponto, esse vídeo pode conter algum spoiler porque é uma continuação. Muitas coisas aparecem na sinopse desse livro, porém deixa um alerta que pode conter spoiler. E aqui a gente acompanha uma jornada de anos dos personagens. A gente conheceu Landon e Shay no primeiro livro, na época em que tudo aconteceu, de como tudo estava ali na vida deles, e quando eles se distanciaram por um motivo extremamente importante e como isso seguiu ao longo de suas adolescências. Mas também acompanhamos outras fases de suas vidas, como a fama, o coração partido e a fase do reencontro 10 anos depois. Em muitos momentos eu fiquei apreensiva em saber como tudo iria desenrolar. Afinal, eram tantos acontecimentos, tantas coisas que mudavam o caminho desses dois, que não conseguia imaginar em que momento tudo acabaria bem e como seria esse reencontro. O reencontro, ele não é como esperado. As incertezas que assombraram no passado voltam com tudo nesses dois personagens. O sentimento, ele volta a queimar fortemente também no peito de cada um deles. O medo de dar uma nova chance, a frustração de não ter as respostas que sempre procurou. Então é um misto de emoções que assombra os personagens e nós leitores também. E mais uma vez eu acredito que a
Brittany soube trabalhar com muita excelência e apresentou um contexto que deixou meu coração apertadinho em diversos momentos, mas também me proporcionou alguns sorrisos ao longo das páginas. E ainda trouxe aquela pitadinha de cenas mais quentes. E apesar de ter gostado muito de como as coisas estavam acontecendo ali na trama, ainda assim eu senti que a autora explorou muitos contextos de uma maneira um pouco cansativa, deixando alguns pontos relevantes um pouquinho de lado, sabe? Mas exceto isso, a jornada do Lando e da Shay foi trabalhada ao longo dos anos, fazendo com que o leitor entendesse perfeitamente o rumo de tudo. Então, apesar desse detalhe, eu acabei gostando muito dessa história, de como os personagens seguiram com suas vidas. Eu gostei de acompanhar essa jornada de descobertas, recomeços e amadurecimento. Então, Landon e Shay é uma história onde mostra a importância do amor, independente de quanto tempo passe. Quando a gente ama verdadeiramente alguém, esse sentimento pode prevalecer acima de tudo, acima de qualquer obstáculo. Que muitas vezes precisamos dar uma segunda chance para o amor e principalmente para nós mesmos. E ao longo desses dois livros, um outro livro é citado, que é Eleanor Gray. E esse livro, na primeira obra de Landon e Shay, ele é citado de uma maneira superficial que não tem tanta importância você conhecer a história desses dois personagens. Mas nessa segunda obra eu acabei percebendo que muitos acontecimentos dessa obra estão bem conectados e apesar de Eleanor e Gray serem personagens secundários, ainda assim eles têm a sua própria importância e eu acredito que todo mundo deveria dar uma chance para esse livro, primeiro porque é um dos meus favoritos da Brittany Cherry, e segundo que, como eu falei, eles acabam aparecendo mesmo que de modo mais superficial nessas duas obras, na segunda um pouquinho mais. Então assim, eu acredito que deveria dar uma chance para esse livro para conhecer a história desses dois personagens, porque eu tenho certeza que vai conquistar seu coração também. E um outro alerta é que esses dois livros, eles podem conter gatilhos para algumas pessoas, principalmente por tratar de assuntos como ansiedade, depressão e tentativa de suicídio. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de Landon e Shay. Duas obras que me conquistaram bastante. A primeira me conquistou muito mais do que a segunda, porque como eu falei, a segunda, acredito que a autora demorou para desenrolar algumas coisas, mas ainda assim são obras maravilhosas, obras que vale a pena dar uma chance e conhecer mais desses personagens que me conquistaram tanto, e eu acredito que vai conquistar seu coração também. Se você já leu essas obras, deixa aqui nos comentários. Se ainda não, o link de cada uma delas está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!